Olá, boa tarde. Estamos começando mais um podcast aqui, Caminhando com as Oportunidades, quadro Rodrigo Rocha. E nessa tarde estamos com uma convidada muito especial, uma amiga minha, que ela já tem um tempo que a gente se conhece, é uma serva de Deus, é uma bispa. E hoje ela vai estar dando uma entrevista, falando um pouco dos seus projetos e falando um pouco da sua história, do que Deus tem feito na vida dela. Então, acompanho você, a nossa história aí ao podcast e ouvir o testemunho da nossa irmã Bispa Jéssica, porque é muito forte. E ela tá aqui. Uma boa tarde, tudo bem, Jéssica? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Tá meio nervosa. E como que você tá? Estou bem, graças a Deus, né? Louvando ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mais um dia que Ele nos concedeu, né? Porque tudo é pela permissão de Deus. Então, eu tenho só que agradecer. Temos saúde, né? É o que importa. É verdade. E Deus é tão bom que Ele te leva nos lugares que você nem imagina. Você já percebeu que da outra vez que eu fiz uma apresentação também na TV, na emissora Cinec, na televisão, e eu te trouxe também? Só que Sim, hoje é diferente. sim. Hoje você está no podcast e nós estamos na nossa cidade, em Guarulhos. Guarulhos. Olha que lindo. Deus, ele faz coisas que a gente não entende. Sim, E a galera aí, ela quer ver um pouco do seu trabalho, um pouco da sua história, o que glória você a já passou Deus. na vida, para onde você já passou pelos caminhos para que hoje você é uma mensageira de Deus, né? Leva a palavra de Sim, Deus, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus e através de você ser instrumento de Deus, Deus ele vai fazendo grandes coisas, ele vai abrindo portas para você. sim, muitas portas, né? Nós temos que só agradecer, dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Como você mesmo mencionou, Deus já me deu algumas oportunidades de estar em lugares com pessoas a qual Ele nos apresenta, porque eu falo que a palavra vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. E a gente vai para alguns lugares e Deus nos apresenta pessoas. E através de muitas apresentações de pessoas, eu tenho visto a mão de Deus, né? Passado por alguns momentos de aflições, de luta, como todo mundo passa, mas todavia Deus sempre esteve comigo, né? Tem até uma história que, na hora que eu estava vindo para cá, o Senhor me fez lembrar. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está me fazendo lembrar dessa história? E Deus falou para mim assim, ó, eu te disse que eu te levaria na TV, eu te disse que eu te colocaria na rádio, eu te disse que eu te colocaria no meio dos grandes. Eu falei, Senhor, mas eu sou tão nova ainda e o Senhor tem tudo isso para fazer na minha vida. E Deus falou para mim assim, para algumas pessoas há um adiantamento. Quando eu decido fazer, eu adianto o processo. É por isso que às vezes a nossa caminhada é árdua e a maioria das vezes a gente não entende. Para você que está aí, você deve estar pensando assim, eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. Mas em todo o processo nós vemos a mão de Deus. E a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E num período de um tempo, isso eu nunca contei para vocês, né? Uhum. Nem para você, nem para a Bispa Juliana também. E muito engraçado porque eu fui chamado para fazer uma revista aqui na cidade de Guarulhos. Que legal. E eu falei assim, Deus, que é isso? Ninguém nem me conhece. Essa pessoa me conheceu ontem, né? E me chamou para fazer uma revista e a pessoa falou assim, olha, vamos fazer essa revista? Eu quero que você conte a tua história na revista aqui de Guarulhos. E eu falei, nossa, que bacana. E aí fui, tive um dia de beleza abençoado por Deus. Coisa mais linda. Só que no meu período para ir, foi tão engraçado que eu pensei assim, Senhor, o que tem por detrás de tudo isso? E no momento que eu estava ali, Deus falou assim, eu vou te mostrar que eu é quem te dou oportunidades. E eu não estava entendendo. Quando eu cheguei lá na revista, o homem que disse assim para mim, olha, vai que eu vou pagar tudo.
Tinha um custo para sair na revista. Não era barato, era um custo bem alto. E o homem falou assim, ó, eu vou pagar o teu custo, eu vou pagar a tua roupa, eu vou pagar a tua maquiagem, vou pagar o teu cabelo. Você não vai precisar gastar nada. Eu só quero que você conte a tua história como bispa. E eu falei, amém. E eu fui. Quando chegou lá, a pergunta que não quer calar, cadê o homem? Cadê o homem? E eu falei assim, Jesus, que é isso? Eu vim até aqui e cadê o homem? E o homem não respondia. Essa foi uma história que marcou muito a minha vida. E o homem não respondia. E eu, Jesus, eu tô aqui. Fui aqui no Bosque Maia, no Shopping Maia. Eu tô aqui, Jesus, e agora? O Senhor não deixa os teus servos enganados, muito menos confundidos e muito menos envergonhados. E aí eu fui conversar com a dona da revista e uma mulher assim, de uma plena humildade, assim. Louvo muito a Deus pela vida dela e oro muito pela vida dela também. E o nome dela é Sônia. E ela disse assim, ele não chegou ainda? E eu falei, não. E ela, meu Deus. Não, mas vamos pra maquiagem, vai se arrumando, vai fazendo seu cabelo, tal. E eu falei, tá, mas e se ele não vir? Ele já acertou tudo com você? Ela falou, ainda não, mas vai indo. E eu fui, fiz meu cabelo, fiz minha maquiagem, fiz tudo, comecei a me preparar. Daqui a pouco ele não chegou, né? Falei, não. Aí eu chamei ela e falei, olha, as coisas de Deus, elas são muito, muito claras, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que estar andando na clareza mesmo. E eu falei assim, Senhor, o que eu falo para essa mulher agora? E aí eu falei assim, e se ele não vier? Como que a gente vai fazer? Porque tudo isso aqui tem um custo, falei para ela. E ela virou para mim e falou assim, não se preocupa com o custo. Se Deus te permitiu vir até aqui, Deus sabe de todas as coisas. Ali eu já olhei e falei, é a mão de Deus. Terminei de me arrumar e aí ela começou a falar, como que é a sua história na igreja? E eu comecei a falar da minha história na igreja, eu comecei um ministério assim, foi num quintal, falei para ela, onde muitos não davam nada, porque muitos que andam conosco não acreditam no que Deus tem para a nossa vida. A maioria das vezes, quem não acredita no nosso ministério, às vezes está do nosso lado, não acredita no que Deus vai fazer na nossa vida. Não são os de longe, porque os de longe, muitas das vezes, nos têm como referência, né? Nossa, como eu queria ser igual pessoa tal. E os de perto não têm isso. E aí eu comecei a contar toda a trajetória. Aí ela falou assim pra mim, nossa, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você ora por mim? E ali eu falei, Senhor, esse dia não foi marcado pelo homem, esse dia foi marcado pelo Senhor. Só ora por mim, ela falou pra mim. Eu falei, amém, você estará nas minhas orações. E ali eu fiz as fotos de revista, tal, contei a minha história, né? Ganhei todas as revistas, participei de o encontro que ela fez ali com todos nós, que participou da revista. A gente comeu, a gente bebeu, a gente sorriu. E a conta, eu falei, vai pra quem? Pra quem vai essa conta, Jesus? E aí Jesus falou pra mim assim, a conta vem pra mim. Talvez a gente não entende o porquê que algumas portas se abrem. Só que através dessas portas, Deus nos abre outras portas. Isso é verdade mesmo, porque eu posso dizer pra você, eu tô aqui pelo milagre. Coisa linda, eu acredito. Depois de todo o processo que você acompanha a minha história, sabe? Sim. Processo que eu passei, ainda tô passando, mas nenhum momento, Deus não deixou de estar comigo. Glória a Deus. Deus sempre está comigo. E é uma coisa que eu aprendi, e muitas das vezes na nossa vida, que existe aquela passagem da Bíblia que fala que Deus chama as coisas que não existem e passa a existir, né? Sim. Eu me apego nisso. Aquilo que não existe vai passar a existir. Por quê? Porque quando a gente tem uma fé elevada, uma fé inabalável do sobrenatural, a gente chega em lugares que nunca imaginou. Eu não me vi em podcast. Eu já me vi na televisão, já me vi na rádio. E hoje, como apresentador,
Deus tem feito coisas lindas na minha vida. Glória a Deus. E sabe que o que eu mais priorizo na minha vida, para os ouvintes, internautas que estão assistindo, que nunca Deus deixe de tirar a essência da humildade da minha vida. Glória a Deus. A humildade te leva aos tocos mais altos dessa vida. Uma pessoa que ela é humilde, ela não despreza ninguém. Ela sabe chegar. É por isso, Jéssica, que Bispa, né? Bispa, é por isso que muitas das vezes na nossa vida, algumas pessoas desacreditou do potencial que Deus colocou sobre a minha vida. E eu posso dizer para você, esse sempre foi a vontade de Deus na minha vida, de ajudar o meu próximo. Hoje as pessoas não têm amor muito ao próximo. Hoje cada um faz as coisas, si, né? Cada um por si. E eu já penso que eu já estou aqui dentro dessa programação, desse estúdio, desse podcast, para quê? Para dar oportunidade, que foi o que Deus gerou no meu coração. Glória caminhando nas oportunidades. Tem muita gente lá fora que canta bem, que prega bem, que louva bem, que tem talento, mas não tem a oportunidade. É verdade. Então, eu prefiro que dar oportunidade para as pessoas. Hoje conhecer a sua história, saber como você realmente lá atrás chegou até aqui. Sim, sim. E é muito interessante porque quando Deus falou para mim assim, eu vou pagar essa conta, eu ainda fiquei assim, temerosa, né? E eu falei, Senhor, mas essa mulher também tem uma conta para pagar, porque tudo é um custo, né? Tudo isso aqui é um custo. E eu falei, Senhor, essa mulher tem uma conta para pagar. E Deus falou assim, quando alguém te abençoar, essa pessoa será mais abençoada que você. Aqueles que honram os meus profetas, esses serão honrados. E eu falei, essa mulher não me conhece. Sabe o que Deus falou para mim? É os que não te conhecem que eu vou usar para te abençoar. Porque nem todos que te conhecem vai querer te abençoar. São poucos que fazem o que você está fazendo aqui, Rodrigo. São poucos. E eu peguei e falei assim, Senhor, amém. E aí eu fui conversar com ela e eu falei, olha, ele falou que quando finalizar aqui ele vem para pagar. Ela, não, fica em paz. Eu sempre me dá seu WhatsApp, tal. Se ele não pagar, a gente vê uma forma que eu possa te pagar. Ela falou assim, se ele não me pagar, Deus vai me pagar. E ali eu falei, Deus, o que é isso? E aí Deus falou para mim assim, olha, quando você pôs o pé aqui, eu que preparei esse lugar para você. Então, no lugar da vergonha, Deus, ele trouxe dupla honra. Porque muitos viram as fotos e tal, mas ninguém sabe o caminho tortuoso para poder chegar naquilo. E ali naquele dia eu falei assim, Senhor, se todavia o homem me abandonar, o homem não me der oportunidade, e ninguém quiser me ouvir, mas que todavia o Senhor esteja comigo. E aí quando eu cheguei nesse lugar, ela falou assim, não, se ele não pagar, você não precisa pagar. Porque eu sei que não foi você. E você está sendo franca. Então, quando você falou de humildade, né? Eu iria começar assim, falando... a gente pensa que a gente vai fazer uma forma e quando chega aqui é totalmente diferente, verdade. Totalmente diferente. Eu falei, Senhor, nem vou criar muita expectativa, porque eu sei que quando chegar lá, o Senhor vai movimentar da forma que o Senhor quer. Mas eu tenho que louvar ao Senhor por estar aqui. Todavia, a honra e a glória é dele. Tem que louvar a tua vida, né? Amém. Que tem sido esse canal de bênção para vidas. E a vida da tua esposa também, que sempre está junto. E engrandecer a todos que, no percurso dessa caminhada, meu esposo também, no percurso dessa caminhada, esteve comigo ali estendendo a mão. Por quê? Poucos sabem dessa história. Provavelmente só eu, meu esposo, a pastora Paula, é os que sabem dessa história. Muitos nem sabiam, estão sabendo agora. Até dentro da igreja, não sabia. Ô, louco. Não sabia mesmo. Viram as fotos, viram tudo e mal sabia que quem pagou a conta foi o próprio Deus. Meu Deus, é forte, viu? Vocês têm noção do que é você ir para um lugar que você não conhece ninguém e Deus falar, olha, eu estou abrindo essa porta para você. Eu vou pagar a conta para você. Eu abro porta onde não tem para que você passe. Então, hoje, você que está aí do outro lado, talvez é o teu sonho.
Eu não vou dizer para vocês que eu tinha um sonho de estar num podcast. Eu tinha um outro sonho. Aliás, eu tenho um outro sonho. Porém, no meio do projeto que Deus tem para minha e para tua vida, eu te convido a deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer. Porque a palavra vai dizer que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente faz planos, né? A gente trilha caminho, mas todavia, quem trabalha e executa ainda é o Senhor. E quando eu olhei para isso, eu falei, Senhor, não estava nos meus planos, não estava no meu projeto, mas estava no teu projeto. Então, que tudo que acontecer na minha e na tua vida, primeiro venha nascer no coração de Deus e que venha ser levado para o nosso coração. Porque tudo que vem de Deus é bom. É maravilhoso. Jéssica, particularmente eu vou te fazer uma pergunta. Você, como pastora, bispa, pastora, né? Qual foi o momento de uma decepção na sua vida que você falou assim, dessa Eita. eu não me levanto mais? Eita, são muitas. Conta uma delas. São muitas, né? Mas eu acho que o que é mais decepcionante para todos os pastores que estão me ouvindo é a ingratidão. Eu acho que a ingratidão, ela é algo que machuca demais, né? E no meio da nossa trajetória, na obra de Deus, assim como na vida de qualquer pessoa ímpio, que seja de outras denominações também, né? De outras religiões também, chega um momento que nós se deparamos com a ingratidão. É pessoas que nós ajudam e que depois viram as costas para nós, falam mal de nós, né? Inclusive, eu estava falando de um texto, né? Em Isaías 54, seu versículo de número 17, e a palavra é bem clara, que ai daquele que intentar acusação contra aqueles do Senhor. É forte. Deus, ele é um Deus de justiça. E quando eu olho para isso, eu vou ver no meio do processo que a gente passa, que muita apunhalada pelas costas. Então, no meio dessa apunhalada, a gente fala que a gente sobrevive, mas dói muito quando é pessoas que a gente fala assim, dessa pessoa eu não esperava. Então, vamos dizer assim que são muitos Judas nas nossas vidas. Mas, todavia, é por isso que a nossa confiança, ela sempre tem que estar no Senhor. E aí, no meio desse processo, eu me deparei com uma situação há muitos anos atrás, que foi a que mais me doeu. Eu fui convidada para fazer um período de culto em lares, né? Numa outra igreja que eu congregava. E não tinha nascido no meu coração, simplesmente calhou. E as pessoas falaram, você faz culto no lar? Eu falei, faço, se a minha pastora permitir, né? Quem estiver na frente da obra permitir, eu faço. E ali eu comecei a fazer culto em lares. E quando começou a crescer, as próprias pessoas que estavam comigo na direção desses cultos, começou a levar conversa para minha pastora, falando que eu disse coisas que eu não falei. E eu entendo comigo que ali surgiu ali uma heresia da parte do maligno. E essa pastora me chamou e ela falou assim para mim, olha, a partir de hoje você não faz mais culto nos lares, porque eu estou tendo muito problema com isso. E na hora eu fiquei assim, como assim? Eu termino um culto no lar, as pessoas me agradecem, fala que Deus mudou a vida, mudou o casamento, mudou a casa. E para a senhora está falando outra coisa? E ali começou a minha dor. Mas eu mal sabia que tudo isso estava cooperando para o propósito de Deus. E eu nunca falei isso assim, abertamente, mas eu fui expulsa dessa igreja. E aquilo me doeu. Porque eu nunca vi Deus expulsar alguém.
E se a casa é de Deus, como expulsar uma pessoa? Então, aquilo foi uma das minhas maiores dores dentro da igreja. Só que tudo aquilo cooperou para o bem do Senhor, porque Deus estava dizendo assim, olha, se não te cabe aqui, eu vou te direcionar para outro lugar. Mas, todavia, a minha palavra foi assim, olha, se eu estou sendo expulsa por fazer o querer e a vontade do Senhor, e se a igreja é tua, porque essa foi a palavra que foi usada, a igreja é minha, então eu estou te expulsando. Eu, naquele momento, falei assim, então eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Porque se Cristo não for o cabeça da igreja, e se ele não for o dono da igreja, não me cabe aqui. Porque se eu estou aqui é para ter parte com Cristo. Então, essa foi uma das maiores decepções que eu tive na minha vida, na caminhada. A expulsão. É uma coisa assim que eu começo a analisar e ver como que as pessoas dizem que têm amor ao próximo e fazem uma situação dessa. O próprio Jesus mesmo passou por isso, né? Ele passou por isso, foi cuspido, Sim. apanhou, açoitado, caluniado. Só que a gente começa a analisar as coisas, começamos a ver que realmente o amor de muitos hoje esfriou. Eu mesmo falo. E a tendência é só piorar. E é piorar. O evangelho hoje está uma bagunça, a igreja hoje está uma bagunça. Hoje, vou dar um exemplo para você. Como a senhora é pastora, como que um pastor, ele cuida das ovelhas e existe briga de pastores em pastores, que era para ter amor um pelo outro até e pelas estamos ovelhas. Trabalhando todos pela mesma causa. Certo. Então, hoje eu entendo, porque isso é algo também que me deixa assim... Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque assim, estamos trabalhando num propósito, né? E todavia, o homem é falho. Essa é a verdade. Eu sou falha, você é falho. Todos nós somos falhos. E quando vamos falar de igreja, a gente olha muito para templo, né? E hoje eu convido até vocês que estão em casa a olhar para Jesus. Porque Jesus foi o único que não falhou. Então, todavia, né, ao invés de servir o homem, servir um templo, nós devemos servir a Deus como o único e suficiente Salvador. Servir a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a gente entende que o único que foi santo, que não errou, foi ele. Porém, a palavra vai dizer que ele deixou algo para nós que é: sede meus imitadores. Então, é nessa hora que nos causa revolta. Porque nós estamos aqui para imitar alguém que foi perfeito. E mesmo assim não conseguimos fazer. Há em nós vaidade. Há em nós muitas das vezes orgulho. Há em nós muitas das vezes falta de humildade, né? E todavia eu entendo que Jesus, ele nos convida a se esvaziar. Então, hoje o que eu vejo que está faltando em muitos pastores é se esvaziar de si, da sua própria vontade, de entender que todos estamos trabalhando para a mesma causa. O alvo é a salvação. O alvo é ganhar vidas para Jesus. O alvo é falar dele em tempo e fora de tempo. Porque, todavia, o homem pode falhar, mas Jesus não falha. Então, hoje, é algo que a gente tem que colocar sempre à frente da nossa vida. Tenha um foco. Você que está aí em casa assistindo essa tarde abençoada que Deus preparou aqui nesse programa, né, de oportunidade, entenda que o nosso alvo tem que ser Cristo. Ele é o cabeça das igrejas. E a gente tem que ter esse foco. Você, pastor, que talvez no meio da trajetória se perdeu, porque muitos pastores se perdem no meio do caminho. Verdade. Há uma corrupção muito grande, né? Há a questão de falta de humildade, né? A vaidade entra. Alguns perdem o caráter, perdem a humildade, como você falou aqui. E quando vai ver, está um discípulo, não de Cristo, mas um discípulo de Satanás. Então, hoje,
eu quero te convidar a entender que Cristo não mudou. Ele ainda é o mesmo. E Glória a ele Deus. vai, sim, alinhar a sua igreja. Eu creio nisso. Ele vai alinhar a sua igreja. Vou fazer outra pergunta para a senhora. Qual foi a maior experiência que você já teve tete a tete com Deus? Com Deus. Eita. Uma experiência assim que você falou assim, essa eu não passo. E Deus vai lá e faz. Eita. Peguei, né? Eita. São muitas, meu Deus. É até difícil escolher uma experiência. Mas hoje eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, assim, a qual o inimigo ele está ao derredor tentando nos tragar todo o tempo e todo momento. E a maior experiência que hoje eu vejo que não só eu tive, como muitos aqui já teve também, são os livramentos que Deus nos dá. Às vezes a gente está olhando para o mundo terreno e a gente não tem noção da guerra que está no mundo espiritual. E o inimigo da nossa alma, ele tenta todo tempo nos matar. Porque a palavra diz isso. Que ele veio para roubar, matar e destruir. E uma experiência que eu tive foi numa situação de um endemoniamento, né? E o inimigo, ele armou uma cilada para mim. E ele queria me matar naquele dia. Nossa. Ele queria me matar. Uma alma que congregava conosco se jogou de um segundo andar, mais ou menos assim. E minutos antes, essa alma me ligou e falou assim, vem aqui na minha casa. Só que ela falava com a voz normal, como se fosse ela. É por isso que nós temos que ter o discernimento do Espírito. Porque Deus falou para mim assim, não é ela. E ela falou, vem aqui na minha casa. Eu não tô passando bem, vem aqui na minha casa. E Deus falou, não vai. E eu falei, como assim? Senhor, é uma alma. E Deus falou, não vai. Tem algo preparado contra a sua vida. E ali eu fiquei quieta. Ao passar do tempo, meu telefone começou a tocar. Essa foi uma experiência, assim, que poucas pessoas também sabem. E o inimigo tomou essa vida de uma tal forma que ela falou, manda chamar ela. Ela não tem autoridade, então ela vai ter que vir aqui e me expulsar. Só que essa alma já estava no segundo andar, em cima de uma laje para se jogar. E aí Deus falou para mim assim, você não vai, mas o inimigo não ceifa essa vida. E ali eu coloquei meu joelho no chão e eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Tem misericórdia dessa alma. Tem misericórdia dessa alma. Quando o inimigo viu que eu não ia, e ele programou para poder fazer algo mal contra a minha vida ali, essa alma se jogou, mas não se jogou para um lado. Vamos dizer que tinha 3 lados que ela podia cair. Mas ela se jogou para um lado que era menos pior. E ali estava a pastora Paula na época, né? Juntamente com a irmã Loreta. E elas orando ali. E naquele dia, eu vi o livramento do Senhor para minha vida. E para essa alma. Então, servir a Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele nos livra de situações que nós nem sabemos. Verdade. Nós não sabemos. Verdade. E muitas vezes a gente acorda dizendo assim, mas um dia eu tô em pé. Para muitos que estão aí, estão dizendo assim, não aconteceu nada de ruim comigo até hoje, não vai acontecer. Mal sabe que se não aconteceu, foi porque Deus não permitiu. Porque tudo é pelo governo de Deus.
Então, a experiência que eu tive com esse livramento foi uma experiência de saber que Deus nos ama tanto, 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 mesmo sendo falhos e pecadores, que Ele cuida de nós até quando nós não sabemos. E ali eu fui livrada, só que essa alma, ela quebrou boas partes da coluna, da clavícula. Teve que fazer cirurgia às pressas, mesmo se jogando no lado pior, menor, vamos dizer assim. Mas o inimigo não ceifou a vida dessa alma. Então, hoje eu louvo a Deus pela vida dessa alma e pelo livramento que Deus me deu nesse momento. É bem forte isso que a senhora falou, né? Bem forte. É uma coisa assim que muitas das vezes a gente não entende, né? O propósito. Sim. E quanto tempo a senhora é pastora? Bispa, perdão. Olha, bispa tá recente, né? Vamos dizer assim, tá recente. Vai fazer aí... Fez 1 ano como bispa, mas como pastora, vamos dizer assim, pastora ungida ou pastora exercendo? As duas coisas, né? Vamos colocar aí para quase 6 anos. 6 anos. Quase 6 anos. Porque a forma que Deus trabalha nas nossas vidas é tão interessante que antes de sermos, nós já exercemos aquilo que vamos fazer, né? Então vamos contar aí numa contagem de copastora para depois pastora e agora bispa pela misericórdia de Deus, um período aí de 6 anos, mais ou menos. É uma coisa assim que é sobrenatural, né? É uma coisa que você tem olhado, visto, passado várias situações. Muitas. Só que Deus em todas elas cuidou de você, né? Glória a Deus. Bispa Jéssica, vou fazer uma pergunta para a senhora. O Espírito Santo, ele tem representado o que para a sua vida? Meu amigo, eu costumo mencionar ele como meu amigo, né? Em todos os lugares que eu vou, e quando eu vou ministrar também, eu já menciono ele como meu amigo, como meu consolador, né? E hoje fica aí uma lição também para cada vida que está assistindo aqui esse programa abençoado, que a gente quer ter tantas amizades, né? A gente quer tanto conversar com alguém, a gente quer tanto falar com alguém. E o Espírito Santo que intercede por mim e por você está todo ouvido ali para você. Então, antes de eu ter qualquer outra amizade, eu tenho ele como meu amigo. Isso é verdade. Eu vou falar para você de uma experiência que eu tive no domingo. Há um tempo, né? Para todas as coisas determinado, né? Sim. Tem um tempo que eu me afastei, mas eu tô voltando aos poucos. Glória a Deus. E de vida, eu me entristeci com várias situações. Sim, eu imagino. Tava no auge, e aí Deus permite descer. Sim. E a experiência que eu tive foi que um jovem de 17 anos, cantor de crepe, rap, funk, Sim. me ligou, eu postei algo no meu status, como você tem meu contato, vê. E aí ele pegou e falou assim pra mim assim: Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, e essa coisa que eu quero falar pra você eu voltei para os caminhos do Senhor. Oh, glória. E ali eu falei: nossa, legal, cara, que Deus abençoe você. Aí ele perguntou pra mim assim: e você? Eu falei: não, tô bem, graças a Deus. E ali não comentei mais nada. Ele falou assim: meu, eu vou orar por você. Ele acabou de voltar. Oh, meu Deus. Acabou de voltar. Falou: vou orar por você. A partir de hoje, É o Espírito eu vou Santo. declarar sobre a tua vida que o Espírito Santo É o Espírito venha Santo. mover você. Aí eu peguei e falei assim: tá bom. Como quem não quer nada. Sim. Menina, quando eu tava trabalhando no domingo, era mais ou menos umas meio-dia. Eu senti o Espírito Santo. Eu dentro da van, eu trabalho em hotel, né? Sim. Descendo pelo aeroporto vazio com a van, o Espírito Santo me visita. Meu Deus. Eu sei que eu comecei a chorar das 2 da tarde até
umas 8 horas da noite que eu fui pra igreja. Eu Meu falei, eu vou pra Deus. igreja. Eu comecei a chorar. E ali eu comecei a se arrepender. Glória a Deus. Sabe o que é difícil pra gente? É que quando você erra, é você falar assim, eu errei, eu reconheço Sim. e eu tô voltando. Sabe? E hoje em dia não, as pessoas não. Hoje em dia as pessoas não querem saber disso. O reconhecer quando você erra é algo que muda a sua vida. É a confissão, vamos dizer É a assim, confissão, né? E a palavra diz isso, né? Que nós temos que se confessar. Então, eu creio que quando cada um de nós passa por essa fase, né? Que todos nós já tivemos esse período, muitos caetando dentro da igreja, tá? Verdade. Eu acho lindo quando a pessoa ela tem peito para assumir isso. Porque muito é falado, fulano caiu, Beltrano caiu, né? E muitos falam com alegria até, sabe? E é algo que me chateia muito. Porque perdemos uma parte do corpo, né? E essa parte vai nos fazer falta. Então, hoje, quando eu olho para a vida de cada pessoa que já caiu, eu mesmo já caí estando dentro da igreja em determinado tempo. Meu Deus. É algo que não é falado. Mas muita gente dentro da igreja se perde no caminho. A diferença é, está indo para o culto, está indo para o templo, está batendo carteirinha, mas já se perdeu, ó, faz tempo. E sabe que eu achei interessante? Que aquele jovem, ele pregou pra mim e eu fui tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E quando eu terminei o meu serviço, eu falei, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja. Cheguei lá, fiquei ouvindo a palavra. E ali naquele momento, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma maneira sobrenatural. E o que eu entendo com isso? Que muitas das vezes, como diz aquele versículo da Bíblia que fala, sem mim nada podereis fazer. Sim. Deus, Jesus, ele é o seu melhor amigo. Posso dar um exemplo. As pessoas podem te trair, teu esposo pode te trair, tua esposa pode te Sim. trair, teus amigos, teus irmãos, tua família, qualquer um. Sim. Mas Jesus nunca vai te abandonar e te trair. Sim. A gente trai ele com Sim, as a gente nossas somos atitudes. infiéis. Somos infiéis. Como que? Como às vezes trocamos Jesus por um copo de cerveja, trocamos Jesus por uma música, É verdade. trocamos Jesus pelo um trabalho, Uma trocamos amizade. Jesus pela amizade, pela fama, pelos status. Mas ele, mesmo que a gente troque ele continua sendo fiel. E é Isso. muito engraçado, porque a palavra diz isso, né? E ele que mesmo diz, que nós é, sejamos infiel, ele ainda ele continua permanecerá sendo fiel. E essa experiência que eu tive do Espírito Santo me tocar foi algo assim que eu falei assim, eu não tô acreditando. E é tão lindo te ouvir Uhum. falar isso, porque quebra muitos protocolos isso. E aí eu falo pra você que às vezes você que tá fora da igreja ou tá afastado, não adianta, não existe outro caminho. Não tem. O caminho, Não tem. o caminho é esse. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O mundo pode te dar tudo, pode te dar prazer, fama, status, tudo. Só que no final das contas, sempre há uma tristeza, Um vazio. há um vazio. Você sabe que você tá vazio, você sabe que você precisa da presença de Deus. Um homem e uma mulher que não tem o Espírito Santo, Eu ia não tem a falar presença agora. de Deus, não O Espírito adianta. Santo é tudo. Não adianta. Ele pode ter tudo. E isso entra para muitas pessoas que se acham, tá? Pessoas que têm uma classe social um pouco alta e diz eu posso. Sem Deus nada podereis fazer. Então, assim, hoje a gente pode dizer assim, você pode ter carro do ano, você pode ter casa, você pode ter uma família, você pode ter tudo. Mas se você não tem a Deus, ainda te falta algo. Se você não tem o Espírito Santo, ainda te falta algo. E às vezes as pessoas demoram para compreender esse vazio. E esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso te falar que esse jovem se tornou um amigo meu. Eu até falei pra ele, eu vou trazer você aqui. Glória a Deus. Ele que falou, bênção. ele falou assim, meu, eu tava cantando crepe, tava cantando isso, aquilo.
Hoje eu quero cantar para Jesus, quero falar para ele. Jesus é o seu melhor amigo. Sem ele, nada a gente É consegue. verdade. Nada. Eu falo assim, a gente dá uma volta lá fora, pensando que tudo vai ser melhor, que tudo vai ser bom, mas não é. Bom é estar com ele, na presença dele. Sim, sim. Jesus está em todos os lugares. Como eu repeti, falei no outro podcast, no outro programa, que eu falei que Deus está em todos os lugares. Sim, Sim. Deus está. Mas nem você sempre a está com presença ele. dele está naquele lugar. Mas ele está. Sim. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, é justiça. E o que eu acho mais lindo, sabe o que é? É quando a gente reconhecer. O Glória a reconhecer Deus. é algo que a gente tem que entender. Se a gente reconhece que a gente é falho, pecador, que a gente consegue voltar, porque tem muitos que não conseguem. Tem muitos que não conseguem sentir mais a presença do Espírito Santo, Sim. não conseguem mais falar com ele. O Espírito Santo, ele não é um garçom da gente. O Espírito Santo, ele é algo que cuida da gente. É Sim. algo que traz paz, traz amor. E aí eu comecei a refletir nisso. Aí eu falei pra ele, eu liguei pra ele, meu, você fez eu chorar, cara. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, caramba, você, cara, com 17 anos, particularmente, assim, começa a orar por mim. Eu falei, caramba, que negócio é esse? E aí que a gente vê que Deus, ele sempre está presente, a presença dele. Sim. Então Deus, ele pode usar quem ele quiser. Ele Sim. pode usar o macumbeiro, o Sim. espírito, o kardecista, Ele é maçom. Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é criador de tudo. Isso é lindo demais. Ele é criador de tudo. Então, assim, hoje, né, a gente está numa fase que o inimigo, ele quer dizer assim, você tem algo porque eu proporcionei, e eu falo, não, senhor. Tudo que eu tenho foi porque Deus me proporcionou. Inclusive, pessoas, né, dizem assim, mas se não fosse eu, se não fosse você, o quê? Na minha vida sempre foi, sempre será Deus. Por quê? Todavia, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, Deus já usou pessoas para me abençoar que diziam assim, eu não vou fazer, e Deus falou, vai lá e dá. Porque quando Deus manda a soberania dele é tão grande que não tem quem não obedeça. Então, hoje, tudo vem das mãos do Senhor e tudo é por ele. Certo. Glória a Deus. E aí, fala um pouquinho dos seus projetos aí. Pro Olha, público aí. estamos num período aqui bem corrido, né? Bem corrido mesmo. Nós saímos de um endereço, né? Nós estávamos ali no Jardim Santa Cecília, em Guarulhos. E Deus me fez retornar ao lugar que eu já estava morando, rescindindo há praticamente uns 23 anos. Até porque, né? Aprende uma coisa, Deus nos faz crescer fora, muitas das vezes. Porque os de dentro não dão valor, né? Jesus, ele teve que fazer o quê? Sair da cidade dele. Porque muitos não queriam receber. E ele não conseguia fazer o que Deus queria que ele fizesse ali, porque muitos falavam, Jesus? Não, filho de Maria? Não. Então, Deus nos tira de alguns lugares, nos faz permanecer em outro lugar por algum tempo, e depois nos faz voltar. E hoje eu estou voltando, tá indo para 2 meses, que nós voltamos para o bairro do Parque Continental 2, ali localizado ali na Avenida Maria Gebim de Moraes, número 164. E nós vamos fazer a reinauguração agora, inclusive agora no sábado. Que né? legal. Às 19h30 será o nosso culto de reinauguração. Estávamos tendo culto, mas só para os dentro de casa, assim. E é um novo tempo, é um novo projeto, né? E eu tenho certeza que nesse projeto muitas vidas irão se render ao Senhor. É o que eu tenho pedido ao Senhor, que vidas se renda aos pés deles. Vidas que estão machucadas, vidas que estão precisando de libertação, de cura, né? Porque nós nada poderemos fazer se não for Ele, mas que possamos ser instrumento. Quando Deus tocou a boca de Isaías, né?
nós vamos dizer que as impurezas foram tiradas ali e Deus purifica, nós vamos entender que Isaías, naquele momento, ele entende que ele tem a necessidade de trabalhar para Deus. E aí Deus, quando começa a procurar pessoas para poder enviar, ele diz, eis-me aqui. Uhum. E é o que tem faltado hoje. Pessoas que dizem, eis-me aqui para quê? Para ir na Cracolândia, eis-me aqui para quê? Para abraçar o mendigo, eis-me aqui para quê? Para tirar o carrapicho, para abraçar aquele que outrora te traiu, né? Eis-me aqui para levar o alimento aos famintos. Então, estamos nesse projeto e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesse novo templo, porque tudo que ele faz é bom, é perfeito e agradável. Legal, bacana. Ô, Bispa Jéssica, a galera tá querendo aí ouvir a sua voz aí no louvor. Você Eita, pode cantar, Jesus. fazer um louvor daí pra gente aí? Uns 2 louvorzinhos? Estamos Também é falando cantora, de né? Você é história. cantora, né? Na realidade eu não sou cantora, gente. Eu sou adoradora, né? É diferente. Por que eu falo que eu sou adoradora? Porque cantor canta por dinheiro e eu não canto por dinheiro. É verdade. Eu adoro. Então, Deus, se ele quiser me abençoar através da minha adoração, ele vai me abençoar. Mas hoje eu não posso dizer que eu sou uma cantora, eu sou uma adoradora do Senhor. Estou bem rouca, como eu falei pro apóstolo, né? Vamos dizer assim. Mas, todavia, nesse período de história que eu sofri, Deus colocou um louvor ao meu interior, que é Árvore Cortada. E esse louvor, ele fala muito comigo, né? Tenho certeza que eu não vou conseguir adorá-lo da forma que eu adoraria com a voz boa, mas a gente tem que seguir o que Deus quer. É assim. Cortaram árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui. Aí Deus vem e diz assim, mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar dizendo assim, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus. Deus sempre vai restaurar a vida de alguém que foi cortado pelo homem. Sempre. Sempre. Eu recebo isso. Sempre. Eu recebo. Coisa Glória linda. a Deus. Passou as redes sociais, ô Bispa Jéssica, pro pessoal aí conhecer seu Instagram. Hoje, eu, como costumo dizer, ainda não tenho... Deveria ter, né? Uhum. Muito me cobram também por causa disso. Mas eu
tenho certeza que há um tempo determinado para todas as coisas. Creio que esse final de ano que a gente está vivendo para o próximo ano, eu me atente mais a essa parte. Mas hoje eu estou no Instagram, né? Como Jéssica Potenza, né? Oficial. Então é Potenza com Z, tá? Oficial no Instagram e no Facebook Jéssica Potenza, tá? Hoje não tem um canal no YouTube, vamos dizer assim. Deveria ter. Sei, mas não tenho por enquanto. Eu creio que vamos trabalhar para isso também. Mas você que quer me acompanhar, né? Assim como o apóstolo tem me acompanhado há alguns anos, né? Rodrigo tem me acompanhado. O pessoal que está aí também nos ouvindo tem me acompanhado. E você quiser me acompanhar, você será muito bem-vindo. Eu tenho certeza que será um tempo grande na presença do Senhor, um divisor de águas, vamos dizer assim. Coisa linda, hein? Coisa linda o que Deus está fazendo essa tarde aqui também. E vocês também aí que quiser seguir as nossas redes sociais, você pode seguir também se inscrevendo no canal no YouTube, Caminhando com as Oportunidades com Rodrigo Rocha. Entra lá, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal se você puder, para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais convidados, mais pessoas. E você quiser participar do meu programa, do quadro, é só você pegar e entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. O meu Facebook é Rodrigo Rocha e o meu Instagram é Rodrigo Rocha _ Rodrigo Rocha. Me procura lá e me segue para que você possa conhecer mais o meu trabalho. E eu quero te dar a oportunidade, você inclusive, que é cantor, para estar aqui também, para né? estar aqui também, né? Uma grande oportunidade de estar aqui Com nesse certeza. programa abençoado. E eu falo para você que tudo é preparado por Deus. Glória a Deus. Tudo, como eu falei. Eu nem imaginava que estaria num estúdio de podcast. Nem imaginava. Para mim, meu foco sempre, eu fiz rádio, né? Sim, sim. Eu apresentei alguns programas de rádio e também alguns programas de televisão. Mas nunca imaginaria que eu estaria hoje no centro de Guarulhos. Aqui, ó, na cidade que eu moro. No centro. Também quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais. Também, no caso, a minha esposa, a Juliana Rocha, a bispa Juliana Rocha. Glória a Deus. Quero mandar um abraço também para o meu diretor também, que está ali do outro lado ali da produção, Rodrigo Rosa, Igor. Que Deus abençoe vocês, que fazem um trabalho maravilhoso. E também quero mandar um abraço também para o diretor da TV Black Sampa, César Tex, que já passei por lá na entrevista também. Foi uma das primeiras. E apresentei ali uma entrevista ali com ele e foi muito bacana. Quero mandar um abraço para ele, o diretor César Tex, da Black Sampa TV. Se tiver a oportunidade de te levar lá também para você conhecer, viu? Amém. É uma bênção. E Deus vai abrindo os caminhos. Ô, bispa, você vai deixar uma palavra para nós nessa tarde, glória. né? É o que necessita uma palavra, né? Tem muita gente que precisa de uma palavra. Até eu quero ouvir a palavra de Deus. Eita, Jesus. Quero também mandar um abraço também para uma pessoa especial também. Duas, né? No caso, duas pessoas que faz parte da nossa caminhada do Evangelho. Quero mandar um abraço para o pastor Fabiano e a pastora Márcia também. Que Deus abençoe vocês, que eles também estão assistindo. E também quero mandar um abraço também para o meu amigo ali, cantor Belo. Deus abençoe sua vida, meu amigo. E que Jesus possa te iluminar. Jesus te ama, tá? Não esqueça disso. Ô Belo, espero que você um dia vem aqui, ó, tá aqui nesse podcast aqui, viu? Quero mandar um abraço para Graciane também Barbosa, para que você venha aqui contar um pouquinho da sua história. Deus conosco sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos para aquilo que nos é de direito, né? A palavra de Deus. Todavia, a palavra, ela liberta, ela transforma e ela muda.
Deus falava muito ao meu coração através de 2 Reis, Forte. no seu capítulo de número 6, né? Eu vou ler apenas um versículo, mas Deus vai falando, né, nesse meio termo aqui, que diz assim: 2 Reis, no seu capítulo de número 6, versículo de número 16, vai dizer assim: Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor me deu a chave nesse texto de 2 Reis, no seu capítulo de número 6, eu fiquei muito feliz, porque Deus falou muito comigo nesse texto. Legal. E eu já quero começar dizendo que todo exército que se levantar contra mim e a tua vida será derrotado. Amém. Todavia, nós vamos olhar para o texto, nós vamos ver que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel, né? E ali ele vai pedir conselho aos seus oficiais, né? E ele escolhe um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandava o recado ao rei de Israel. Aleluia. Eu quero dizer que tudo que estiver em oculto contra as nossas vidas, quando tem um profeta num ambiente, a palavra vai dizer que Deus não deixa os seus profetas confundidos e muito menos enganados. E ali, o profeta Eliseu, ele vai falar que ele vai dar o recado para o rei de Israel e ele vai avisar que era para o povo de Israel não ir perto daquele lugar, porque o rei da Síria estava lá e estava acampado naquele lugar. E ali a gente vai ver que o rei da Síria está armando umas emboscadas. E toda a emboscada que foi preparada para te parar hoje está caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que eles estão escondidos para atacar o povo. Só que quando Eliseu manda o recado para o rei de Israel, o povo já não vai passar por aquele caminho, porque ele sabe que o inimigo está ali. Sabe que Deus está dizendo, há caminhos tortuosos, há caminho que não é para nós. A palavra vai dizer, se não pode com mal, fuja dele. Era literalmente isso o que Eliseu estava dizendo para aquele povo. Olha, não vai por aquele lugar não. O mal está lá, então foge daquele lugar. Então tem momentos nas nossas vidas que Deus está dizendo assim, olha, há lugares e lugares. Há momentos e momentos. E quando eu disser para ti que não é a hora, não é para estar nesse ambiente, que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus, a ponto de você dizer assim, olha, se eu não posso com esse mal, eu vou fugir. E aí a gente vai entender que o rei de Israel avisou aqueles homens e ali ficou todos em alerta. O rei da Síria ficou aborrecido, ele ficou doido. Sabe por quê? Nada que sobrevier sobre as nossas vidas, Deus não vai nos avisar. Eu tenho certeza que no nosso momento, na nossa trajetória, quantas coisas Deus nos avisou antes? Muitas. Verdade. Muitas coisas. E aquele rei da Síria ficou louco, porque ele dizia assim, não é possível. Tem algum delator no meio de nós. Tem alguém que está contando o que está acontecendo no meio de nós. Quem é que tem levado informação daquilo que temos feito para o povo de Israel? Aí vem um homem e diz assim, olha, rei, o problema não é que tem algum delator no meio de nós. O problema é que o Deus do profeta Eliseu conta tudo para ele. Sabe o que Deus está dizendo? Não precisa ficar ansioso e preocupado com o que estão falando, com o que estão dizendo, com o que estão armando, com o que
com quem está se levantando, porque todavia, tudo que vai sobre a tua vida, Deus te avisa antes. E aí eu vou olhar para o texto e o rei da Síria fica doido, irmãos. Ele fica aborrecido. E o texto vai dizer assim, olha, não é nenhum de nós, é alguém que está no meio deles. Sabe o que Deus está dizendo? Será que eu posso contar contigo como profeta? Será que eu posso contar com você como profeta a ponto de eu te falar assim, olha, vai lá e avisa o meu povo para poder estar atentos na torre de vigilância. Deus hoje quer contar conosco para fazer o id dele, o querer dele. Ele quer contar conosco para poder atrair vidas. Foi dito aqui num testemunho que um jovem de 17 anos diz para ele que o Espírito Santo de Deus ia tocá-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a idade, eu estou à procura de pessoas que vão se deixar ser usadas por mim. E aí eu vou olhar para o texto, e o texto vai dizer assim, olha, descubra onde esse profeta está. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não há quem pode se esconder de Deus. Mas quando Deus quer esconder alguém, ele esconde. É verdade. Ele esconde. Quando o mal vem tentar sobrevir sobre as nossas vidas, Deus fala assim, ó, eu te coloco no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele povo está indo e falando assim, ó, vai ter que ir atrás desse homem. Como que pode uma coisa dessa? Deus conta tudo para esse homem. Imagine a intimidade de Eliseu, para que Deus se revelasse a ele de uma forma a qual tudo que fosse acontecer, Deus falasse para ele. Sabe que Deus está nos lembrando? Você lembra quando eu trazia segredos para você? Você lembra quando eu te contava coisas que nem existia? Que você dizia assim, as coisas de Deus é mistério. São coisas que a gente não entende. Mas Deus nos dava como segredo. E Deus está falando assim, eu quero lembrar o meu povo de um começo de uma trajetória onde eles queriam ter uma intimidade comigo a ponto de dizer assim, Senhor, me conte os teus segredos. E Deus contava os segredos. E aí o que eu vou entender com o texto é que quando eles vão até Eliseu, e eles estão ali com Eliseu, a palavra vai dizer que o servo dele começa a ver o exército acampado ao redor. Sabe o que Deus está dizendo para você? O inimigo pode até estar ao teu redor, mas a diferença é, estar ao teu redor e te tocar é uma situação bem diferente. Ele pode até estar ao derredor procurando a quem possa tragar, mas a questão é, ele só vai te tocar se Deus permitir que ele toque. E aí eu vou olhar para o texto, e aí Deus vai dizer assim, olha, as tropas estão aí. Os cavalos e os carros de guerra estão aí cercando a cidade. E aí ele entrou na casa de Eliseu, seu servo, e disse, Eliseu, os homens estão aí para te matar. Os homens estão aí. Sabe o que Deus falou? Sabe o que Eliseu falou para ele? Aleluia. Não tenha medo. Eu quero dizer nesta tarde, aleluia, quase noite, Deus está dizendo para você, não tenha medo. Deus hoje está paralisando todo medo, Rodrigo. Ele está paralisando todo medo de cada vida que está assistindo. Você que está aí, deixa aí. Eu falo, Senhor, eu tô com medo mesmo. Não seja mentiroso, não. Fala, eu tô com medo mesmo. Porque essa palavra vai estar entrando na tua casa. E esse medo vai ser colocado por terra. Aleluia. Porque a palavra vai dizer, não tenha medo, não tema, porque eu sou contigo, diz o Senhor, em Isaías 41:10, eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Até
quando tu vai afundar, é as mãos do Senhor que te toma e te segura para que você não afunde. Hoje todo medo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, está sendo anulado. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora sobre cada vida que está assistindo, sobre cada casa, todo medo sendo colocado por terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aí a palavra vai dizer que bastou somente uma palavra de Eliseu. Ande com pessoa que tem de Deus. Tem muita gente que cai porque anda com qualquer pessoa. Falou tudo agora, hein? Cai porque anda com pessoas que não quer nada com Deus. Anda com pessoas que não têm intimidade com Deus. Sabe que Deus está dizendo? Mesmo que tenha que ser servo, aleluia, mas seja servo daquele que está com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Ande com pessoas que te levem para perto do Senhor, aleluia. E aí ele vai dizer assim, olha, não tenha medo, porque o exército pode estar te oprimindo, aleluia, mas maior é aquele que está conosco. Eita, Deus. Se Deus quiser que um anjo desça e acaba com todo esse exército, ele desce. Mas os teus opressores só toquem em ti se Deus permitir. Verdade. Sabe que Deus está nos dizendo aqui, Rodrigo? Sim. É tão lindo o trabalhar do Senhor, porque quando Ele quer operar, a palavra dele vai dizer que operando Ele, não há quem possa impedir. E quando Ele quer operar, Ele opera. Deus está dizendo nesta tarde que quando Ele quer operar na vida de alguém, Ele opera. Se Ele tiver que tirar de cima para colocar embaixo, Ele coloca. Se Ele tiver que tirar de baixo para colocar em cima, Ele coloca. Porque quando Ele quer operar, não há quem possa impedir. O homem vai dizer assim, só faz se eu quiser. E Deus está dizendo assim, quando eu determino, acontece. Aleluia. Quando eu quero, eu faço. Eu abato o soberbo, aleluia. Eu deixo aquele que está querendo ser demais lá embaixo. Todavia, a minha vontade, ela vai ser a vontade permissiva e absoluta. Sabe que Deus está dizendo? Basta somente uma palavra dentro da tua casa, dentro da tua história, dentro do teu casamento. Satanás está dizendo assim, ei, não vai progredir, vai parar por aí. Deus está dizendo assim, eu entro, aleluia, na caio, mandei para dar aí a sou, eu entro porque eu sou Deus de reconciliação, sou Deus de restauração, e a palavra vai dizer assim, olha, operando Ele, quem impedirá? Pode se levantar muitos, e é o que acontece. Verdade. É o que mais acontece. Se levanta os que conhecemos, se levanta o que não conhecemos, e se levanta os inimigos da nossa alma que está todo dia ao derredor nos procurando tragar. Mas quando eu olho para esse texto, Deus vai dizer assim, não importa quem está ao teu redor. Não importa quem quer te tragar. A palavra para a tua vida hoje, Deus está abrindo os teus olhos, aleluia. Deus está abrindo a tua visão e tu vai entender que o Deus que tu serve é maior, aleluia. O Deus que tu serve é maior. Ele é o Deus que opera, aleluia. E quando Ele quer operar, não há quem possa impedir. Hoje, para não ficar estendido, nem sei quanto tempo eu tenho, aleluia. Eu quero finalizar essa palavra dizendo assim para você. Foi necessário o empregado de Eliseu tirar as vendas. Qual é a venda que tem te tirado do caminho do Senhor? Forte, hein? Aleluia. Qual é a venda que tem te impedido de chegar no propósito que Deus já liberou para a tua vida? Porque tem uma promessa que foi liberada para mim e para a tua vida.
E o inimigo não quer que você veja essa promessa. Não quer que Deus te mostre o caminho para cumprir essa promessa. Mas, todavia, hoje, pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, está sendo arrancada. Toda a escama dos olhos do povo de Deus está sendo tirada. Hoje eu declaro pelo poder e pela autoridade de Jesus, escamas caindo por terra. Deus te fará ver que quem está com você é maior. Glória a Deus. E aí a gente vai entender que um é tirado a escama. Aleluia. E os outros, que eram os opressores, agora ficam cegos. Porque Deus mandou Eliseu liberar uma palavra dizendo assim, ó, vieram para me atacar, fere todos com cegueira. Deus está deixando o teu inimigo cego nessa tarde. Eu creio nisso. Deus está cegando o meu e o teu inimigo a ponto de ele dizer assim, eu sei aonde encontrar. E Deus está dizendo, só encontra se eu quiser. Hoje Deus está trazendo cegueira ao inimigo da tua alma, sabe por quê? Porque todavia ele te faz enxergar que ele é maior e está convosco, mas também traz cegueira para aquele que quer te acusar, para aquele que quer intentar contra a tua vida. E todavia Deus vai dizer assim, ei, quando traz cegueira é pra quê? Tá cheio de gente dizendo assim, ó, agora que tá cego, agora mata. E Deus tá dizendo assim, não, aleluia. Tu não é como eles. Dê alimento aos teus inimigos. Coloque todos sentados e alimente eles, deixe eles fortes. Quando eles foram ver, estava dentro do acampamento de Eliseu comendo. Sabe o que Deus está dizendo? Você ainda vai alimentar, aleluia, todos aqueles que se levantaram contra a tua vida. A palavra vai dizer que tem uma mesa preparada, aleluia, na presença dos teus inimigos. Sabe que Eliseu estava me ensinando? Não dá para aquele que tenta contra a tua vida com a mesma moeda. Eu vou trazer a ti, só que todavia alimenta. A palavra de hoje é, a cegueira está sendo colocada por terra sobre a tua vida, mas Deus permite os teus inimigos ficarem cegos para que você demonstre que você está sendo imitador de Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Coisa linda, hein? Você é doido. Aleluia, Nossa, Jesus. foi maravilhoso essa Glória palavra a aí. Deus. Eu nunca tinha ouvir essa palavra dessa maneira. Já ouvi várias vezes a palavra, mas Glória a dessa Deus. maneira foi tremendo. Bispa Jéssica, é uma honra receber a senhora aqui. Nós estamos chegando já à finalização desse programa. E você aí que assistiu nesse momento, que gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Aleluia, Jesus. Porque vai ter muita novidade daqui pra frente, viu? Caminhando nas oportunidades, não para por aqui. Começa novas oportunidades. Quer vir no meu podcast aqui, no meu programa? Quer vir? Entre em contato. É só entrar em contato. Eu vou deixar aqui o meu número aqui. Aí você entra em contato. 011 982 35 14 61. Glória Repetindo. a Deus. 011 982 35 14 61. Lembrando, se você quiser ser um colaborador ou querer ser um patrocinador, um ajudador desse projeto meu, você pode entrar em contato com esse telefone, tá? Logo mais aí eu vou estar passando aí o Pix aí certinho, o número aí certinho para que você possa acompanhar mais, tá? E quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida da senhora, Glória a Deus. Eu ter que aceitado o agradeço. convite de estar aqui. Eu que Lembrando agradeço. que aqui a gente fala da palavra de Deus, mas sempre tudo voltado para Deus. Tudo voltado para Deus. Glória a Deus. Tem alguns artistas aí que logo mais estão vindo aí comigo aí também para estar vindo aqui. E não vai ter só essa oportunidade, você vai vir aqui também. Porque o certo é o que? Jesus pregava na onde? Na sinagoga. Aonde tinha o quê? Aqueles que não conhecia, né? É, E é isso que nós temos que ser. glória a Deus. Deus abençoe sua Que sejamos vida. luz, né? Com certeza. Aleluia, glória a Deus. Com certeza. Glória a Deus. E Eu que lembra- agradeço por essa oportunidade, né? De estar Uhum. aqui. A gente já estamos chegando às finalizações. E também quero falar mais uma vez. Entra nas redes sociais, procura aí no meu Instagram, Rodrigo Rocha Oficial _ Rocha.
e procura no meu Face lá. Entra lá, Rodrigo Rocha Oficial. E também você pode me procurar também ali pelo TikTok, tá? O meu TikTok é Rodrigo Rocha Oficial É verdade. 913. Você pode ir lá também acompanhar. E também quero dizer para você, se inscreve no canal, gente, dá uma força, ativa o seu likezinho aí, comenta, compartilha, ajuda esse projeto novo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe sua vida, bispa. Amém. Deus abençoe A todos nós. carecidamente. Não é a primeira oportunidade, vai ter mais. E pode se preparar que tem outros ambientes que você também vai estar passando. E se quiser também deixar seu contato de agenda, também pode deixar, tá? Alguém Amém. quiser chamar a Bispa Jéssica para ir na igreja, aí pregar ou cantar, ela está à disposição do Glória a reino. Deus. Amém, né? Como já falei das redes sociais, né? Instagram, Jéssica Potenza Oficial, Potenza com Z. Facebook, Jéssica Potenza. E TikTok também. Só que no TikTok eu estou como Jéssica Caroline 390, tá? E contato para que vocês tenham agenda comigo. Pode me chamar nas redes sociais e ali a gente coloca o nosso WhatsApp ali, né? Para que a gente possa reservar, sim. Estarei com vocês. Fico muito feliz, né? De estar conhecendo o povo que vai morar no céu. E se for da vontade do Senhor, de eu estar em todas as igrejas que Ele me permitir, né? Sendo aqui no Brasil, sendo fora do Brasil, eu irei, porque tudo que sei fazer é falar dele. E tudo que há de bom em mim é a respeito dele. Ó, faz um tempo que eu não te vejo, mas eu vou te falar. Você prepare suas malas, tire seu passaporte, porque você vai viajar para fora, Amém. viu? Eu vejo assim, Deus mostrando. Você vai viajar para fora. Deus vai te Amém. levar em uma missão, Glória a viu? Deus. Porque você tem já um grande testemunho, né? Um grande testemunho de vida. E nós estamos chegando às finalizações. E é lindo ouvir a história da pessoa, né? É lindo É você... um resuminho, né? Pouco ainda, né? Se a gente for falar de traição, né? For falar de história que a gente já vivenciou, a gente fica aqui, vira, né? Vira até uma vigília, como diz o povo, né? Mas eu tenho certeza que quem nos apresenta é o Senhor, né? Deus nos mostra para cada vida. E é por isso que cada oportunidade eu louvo e engrandeço o nome de Deus. Porque se Ele me proporcionou isso aqui, é porque Ele achou graça em mim, né? E tocou ao teu coração, e eu fico feliz porque você deu ouvido àquilo que o Senhor queria, né? Então, todavia também hoje nós estamos aprendendo que não é somente sobre receber, né? E sim sobre doar, né? E hoje eu louvo a Deus por estar aqui, pela tua vida, e primeiramente ao Senhor, né? Graças a Deus, até aqui Ele nos ajudou. Amém. Eu acho lindo como Deus trabalha. Igual eu te falei, da primeira vez foi na emissora, depois na rádio, né? Sim. E Deus sempre vai cuidando. E tem mais porta que Ele vai abrir para você. Amém. Pode se preparar, amém, vai amém. abrir para você. Eu Tem mais creio. coisa. Logo mais estarei fazendo uma visita aí, Deus preparar na sua igreja para mim lá. Glória a Deus, será Eu muito vou, bem-vindo. eu vou sim. Será muito bem-vindo. Inclusive, qualquer um que está nos assistindo também. Passa o endereço para as pessoas. Estamos ali localizado na Avenida Maria Gebim de Moraes, número 164, tá? Parque Continental 2, na Rua do Céu Continental, né? Escola Céu. E não tem erro, irmãos. Localizou a Escola Céu ali no Parque Continental, já está na rua da igreja, tá? Você é meu convidado especial e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém. Gente, estamos chegando às finalizações. Um programa abençoado. Hoje foi diferente. Hoje foi muito diferente. Deus falou conosco. E aqui eu quero deixar os agradecimentos ao meu diretor Rodrigo Rosa,
ao Igor, que são da produção, que Deus abençoe vocês. E também finalizando esse momento, queria pedir que a senhora fizesse uma oração pela gente. Amém. Para finalizar esse programa. Segue aí, comenta, compartilha, porque vem muita novidade aí, no nome de Jesus. Lembrando, quer participar do podcast do Rodrigo? É só entrar em contato no 11 98235 1461. Repetindo, 11 98235 1461. É só você ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Pode ser que eu não responda na hora, mas eu vou te responder sim. Porque comigo eu espero um pouquinho, mas é que muita gente, mas eu respondo. A gente vai estar agendando você. Você que é cantor, você que é cantora, você que tem um testemunho, uma história, é só agendar, tá bom? Deus abençoe, uma boa tarde. E aqui nós as finalizações encerrando o programa com a oração da Bispa Jéssica. Amém. Curvem as vossas cabeças, né? Deus, eu quero te louvar, Senhor, por cada vida que esteve conosco. Eu quero te louvar por esse programa a qual o Senhor nos apresentou, por essas portas que o Senhor nos apresentou, Pai. Senhor, eu quero declarar que a palavra que foi liberada sobre as vidas que estão do outro lado da tela, que possa se cumprir, Senhor, que possamos ver testemunhos, Pai. Nós acreditamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que, todavia, a tua vontade, ela vai permanecer sobre cada vida. Eu declaro que cada vida que escutar, Senhor, vai ser tocada pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu declaro sobre este ambiente, Senhor, que nós estamos aqui, que vidas, Senhor, venham estar aqui cooperando com os teus filhos, que o Senhor abençoe, Pai querido, Pai amado, este lugar. Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor venha usar a cada um de nós para ser teu instrumento na terra, que possamos ser o Isaías da vez, que possamos levar a tua palavra aonde quer que nós fomos, Pai. Eu declaro, Senhor, que essa vida que está me assistindo, ela será liberta, ela será curada, Senhor, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma noite de vitória, Senhor. E eu declaro, Senhor, e profetizo que ainda esta semana possa haver surpresa sobre cada vida, que venha haver provisão, Senhor, que venha haver cura, Senhor, e que venha haver transformação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.